Quem sou eu? Eu sou filho de um jornalista que durante muitos anos militou na imprensa curitibana e na imprensa do norte do Paraná, em Maringá. Eu sou filho do Ivens Lagoano Pacheco. E já que a gente está gravando um depoimento para o futuro, vou contar uma história para vocês. Meu pai era delegado de polícia no interior do Rio Grande do Sul. O delegado calça curta, porque ele não era concursado, não tinha feito curso de direito. Na época se permitia que a lei fosse defendida por delegados calça curta. Lá as folhas tantas do processo em que ele vem vivendo no Rio Grande, ele é transferido para a cidade de Porto Alegre como delegado de costumes. E enfrenta um entreveiro bastante complicado, que lhe custou inclusive a carreira. Naquele momento lhe custou a carreira. Por necessidade, até eu diria de sobrevivência, ele abandona o Rio Grande do Sul e vem morar no interior do Mato Grosso, na Areia Branca do Mutum, uma gleba que eu acho que hoje já não existe mais, mas que há 50, 60 anos atrás era um lugar onde as pessoas iam, na verdade, se esconder, se homiziar, que era o termo que se usava na época. O pai dele, promotor de justiça em Passo Fundo, passada a encrenca inicial lá na cidade, apela para um amigo dele, Pedro dos Santos Pacheco, meu avô, apela para um amigo que era juiz de direito em Maringá e diz: olha, eu tenho um filho que está num determinado lugar aí há muito tempo, que está precisando voltar para a civilização. E o desembargador, anos depois do desembargador, Zeferino Mosato Krukowski, chama meu pai para Maringá e diz: olha, você pode voltar a conviver em cidade e vai ter que trabalhar, vai ter que ter uma forma de sobrevivência. Ele aproveita o talento que tinha herdado do pai. O pai, como promotor de justiça, não podia escrever em jornais, não podia emitir opinião. Escrevia sob o pseudônimo de Pierre. E o Ivens aprendeu com ele esse tipo de atividade. E começa a desenvolver uma atividade jornalística numa cidade incipiente como Maringá. Eu nasci em dezembro de 54. Ele foi para lá 5 ou 6 anos antes. Para os maringaenses mais antigos, para a população mais antiga de lá, ainda a cidade era chamada Maringá Velho, que hoje já não existe mais. Começa a militância no rádio, começa a militância nos jornais, vem desenvolvendo uma carreira bastante forte. Conhece minha mãe, filha de um casal de agricultores que tinham vindo de Taquaritinga para Maringá em busca de terra mais fértil para o café. Casa com a minha mãe, nós nascemos os três, eu, minha irmã Sandra e meu irmão Marcos, nascemos na cidade de Maringá. Lá, durante muitos anos, ele teve uma participação muito forte naquela sociedade pequena, mas de aventureiros, de gente que vinham de vários estados, de vários locais, todos com um único objetivo: enriquecer a curto prazo, ganhar dinheiro, ampliar propriedades. Ele foi responsável por um festival de cinema feito em Maringá em 1956, algumas fotos eu ainda devo ter, alguma coisa do registro eu ainda tenho, que levou para Maringá artistas do cinema nacional que sequer sabiam que aquela cidade existia. Todos, ao que me contaram anos depois, todos se assustaram com a poeira que fazia o aeroporto de Maringá, porque nem asfaltado aquilo lá era. Depois, um debate de candidatos a governador, foi o Ney, se eu não me engano, eu esqueci o candidato que se opôs ao Ney na presidência, acho que era o Bento, não me lembro, agora confesso que não me lembro. Foi feito um debate em auditório de rádio lá, é considerado, pelos jornalistas mais antigos, o primeiro debate de candidatos a governador feito no Paraná, foi feito no auditório da Rádio Cultura de Maringá. O tempo passa, ele se transforma em proprietário de um jornal, as coisas vão indo razoavelmente bem, e num determinado momento opta por romper com Maringá e mudar para Curitiba com a minha mãe, os 3 filhotes pequerruchos, e recomeçar uma carreira aqui na cidade. Vai trabalhar no jornal Gazeta do Povo, onde ficou por 20 e tantos anos, montou uma churrascaria aqui em Curitiba, que também na época era uma coisa que na cidade ainda não tinha, uma churrascaria chamada Quero Quero, que só servia costela, com os garçons vestidos de gaúcho, as mulheres entravam no ambiente e ganhavam uma rosa,
os maridos e os namorados experimentavam pinga numa guampa, coisa que curitibanos achavam horror, mas virou moda, e muita música gaúcha, muita... A churrascaria foi durante muitos anos uma coisa que deu alegria para ele, deu satisfação e ajudou. Esse velho Ives, esse jornalista, deixou por trás dele lá no Rio Grande, e eu só fui descobrir anos depois, também não precisava ter me contado, porque não ia resolver nada, uma outra família. Como eu tenho uma irmã que hoje, eu estou com 63, minha irmã deve estar próxima dos 70. Então, só indica para vocês o seguinte, a necessidade de saída do Rio Grande do Sul foi tão rápida que parece que não deu nem para se despedir. Né? Não deu nem para se despedir. Aqui ele, com o conhecimento da minha mãe, ele criou uma nova família, minha mãe sabia do que ocorria lá, e essas duas famílias vêm se juntar anos depois, no momento em que ele morre, em 1980. Aí todos nós voltamos a nos unir, voltamos a conversar, aquela irmã de primeiro casamento, aquela coisa toda, as famílias se juntaram. É aquela velha história que todos nós temos em mente, né? Por que não fizeram isso antes? Por que não conversamos lá atrás? Mas enfim, a roda estava girando assim, não tem outro jeito. Hoje eu sei que tem uma irmãzinha velhinha lá em Passo Fundo, né? Faceira, cuidando das coisas lá. É importante dizer o seguinte, o velho foi, para todos nós, para mim principalmente, um excelente companheiro, um excelente amigo. Como de resto, todo companheiro e todo amigo tem falha. Ninguém vai imaginar que as pessoas sejam absolutamente perfeitas ou intocáveis. Ele errou em várias coisas, acertou em tantas outras. A ponto de, e o que eu vou contar agora, muito pouca gente tem conhecimento. Minha mulher tem conhecimento, meus filhos e mais meia dúzia, se tanto, de amigos. Quando ele foi para o hospital, já em condições bastante difíceis de saúde, a gente sabia que a coisa não estava fácil, o médico era o nosso, que também já fez a desfeita de subir, o Regis Procman, ele nos avisou, olha, coisa e tal. E eu me lembro que fiquei com o velho Ivens vários dias no hospital. Praticamente internado junto, ficava no quarto, saía um pouco, ficava, voltava e tal. No sábado de manhã, véspera do Dia das Mães, de 1980, ele acordou, eu fui conversar com ele, ele pegou e passou a mão no meu rosto, no meu queixo, e me chamava de Júnior. Júnior, você percebeu que você tem barba? Confiou aquilo que era só uma penugemzinha incipiente, totalmente incipiente. Você percebeu que você tem barba? Não, pai, não tinha visto, tal, pá. Naquele dia, às 19, um quebrado, ele morreu. E eu nunca mais fiz a barba, lá se vão 36 anos. E as pessoas achavam lá atrás que a barba tinha uma identificação, um vínculo esquerdista, partidário. Não, né? Ouvi muita piada daqueles caras, barbudinho, esse aí é barbudinho. Não, muito pouca gente tem conhecimento que eu nunca mais a cortei porque foi onde o velho me fez um carinho 5, 6 horas antes de entrar em coma e dar com a cola na cerca. Daí 80 para mim é aquele ano que a cabeça, se você não tem uma certa firmeza, não teve uma certa educação, não tem tal, você entra em parafuso, porque virou 80, eu estava recém-casado, tinha um ano de casado, esperando meu filho. Então eu virei 80, sem filho, com pai. Terminei em 1980, pai sem pai. É uma coisa assim, o vô morreu, o Ivens morreu em maio, meu filho nasceu no dia 23 de setembro. Ele se foi na véspera do Dia das Mães, e o Tiago nasceu na abertura da primavera. Mas foi um ano que o sujeito nunca mais vai esquecer. Eu, obviamente, jamais vou esquecer. A pancada do final de ano, na noite de Ano Novo, quando você se flagra com aquela casa entupida de fralda, entupida de banheirinha e coisa e tal, e olha para trás e o velho não está lá, e aliás vou fazer uma outra, marcar mais uma coisa aqui. Ele passou o ano anterior, o Thiago nasceu em 79,
Ele sempre dizia, vocês vão ser pai, você tem que ser pai, aquela coisa da produzir neto com ação moral irresistível, queria neto. E ele passou o ano inteiro comprando fralda. Quando ele morreu em maio de 80, a Sandra e eu tínhamos um estoque de fralda que permitia eu limpar a bunda do Tiago, eu acho que por 1 ano e meio, mais ou menos. Não tinha armários, porque toda semana um de nós ia lá, ou ele vinha almoçar conosco, a gente almoçava junto, ele vinha lá com a sacola de fralda. Meu pai usou fralda do vô um ano e tanto. E aí você começa a ver o seguinte, o ato da separação física, da ausência física é muito pesado, é muito forte. Mas os amigos dele, que eu herdei, e os que eu fiz, transformaram aquele domingo de manhã do enterro, domingo no final da manhã do enterro, numa experiência assim que você começa, que você não esquece nunca mais e que você se sente na obrigação de proporcionar carinho, amizade e respeito pelos outros, como eu recebi deles. Um grupo de colegas da Gazeta do Povo, terminado o sepultamento, vem, me pega pela mão e diz, vamos tomar uma cerveja. 2 dos que fizeram isso já estão lá com ele. Já era o Daquino, Antoninho Nogueira, que eu tenho absoluta, assim, Daquino e Antoninho Nogueira. Já foram. Nós saímos do cemitério, aquele que fica ali no Parque Barigui, primeiro botequim, tomamos uma cerveja, assim, com aquela coisa ainda meio contristada, e me deixaram em casa, que daí era o almoço do Dia das Mães. Então essa coisa do velho Ives, que até hoje, passados 36 anos de que ele se foi, eu ainda encontro amigo, ainda encontro gente que conviveu, ainda encontro pessoas que ele ajudou, ainda encontro pessoas que o ajudaram, né? É o tipo do legado que passa de uma para outra geração. E é o que eu pretendo fazer, acho que fiz com os meus filhos, foi dizer para eles o seguinte, olha, tem muita coisa na vida que vale a pena ter. Mas pode ter dinheiro, é bom, é uma alegria. Mas é importante ter amigo, né? Amigo, acima de tudo, se você não estiver, a vida se transforma numa coisa assim, árida, triste, nebulosa. É preciso ter amigo, mesmo que você muitas vezes não os acione, não os procure, mas é importante saber que aquela fortaleza está parada ali, que se você precisar de um lugar, você vai encontrar. E outra coisa que é fundamental, respeitar o outro. Eu tenho o Tiago e a Ana, que podiam ter sido o que quisessem na vida, porque têm talento e inteligência, optaram por serem advogados. Ambos são. O Tiago ainda fez o curso de jornalismo e botou o diploma na gaveta. Mas os dois são advogados. E eu vou contar um negócio para vocês. Trabalhar num ramo como esse, os dois têm as suas áreas diversas de atuação. Num mundo como o que nós vivemos hoje em dia, na sociedade como ela é hoje, de procura imediata por vantagem, de rasteira permanente, de inveja incontida, é muito difícil. Manter um comportamento, um padrão ético, é difícil. E eu percebo que meus 2 piá têm isso de sobra. A Ana é casada com um advogado, que é a mãe do Francisco, que é a Helena, que está vindo, e o Tiago é casado com a Camila, que é jornalista, com a Camila, que é jornalista, e que tem a Tina neta. Então, a pergunta básica desse depoimento, o que você é, como é que você se sente feliz? Você tem a família que eu tenho, ter os amigos que eu tenho, enfrentar as dificuldades como qualquer outra família e qualquer no dia a dia acontece, me faz sentir muito grato, mas muito grato mesmo, a figura do meu pai. Né? A figura do meu pai. Retorna as coisas lá, aquele domingo de 1980. Foi ele que ensinou, foi ele que orientou. Se o que não orientou e não ensinou, imaginou que eu pudesse dar conta, se nenhum nem outro, eu bati cabeça 2, 3, 4, 5 vezes. Até aprender.
até aprender. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Uma coisa que marcou muito, que a gente tem que falar, porque daí vamos falar um pouco da cidade onde eu me criei, que é Curitiba. Essa cidade mudou muito. E eu não diria, e não sei se dá para afirmar que mudou para melhor. Mas aí vão dizer também, bom, está ficando velho, saudosista, ranzinza, acha que as coisas deveriam ser como eram há 30, 40, 50 anos atrás. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a um tipo de vida comunitária, próxima uns dos outros, que está levando a sociedade a um nível de egoísmo, de violência, principalmente. Pai se preocupa com violência. Avô se preocupa muito mais com violência. Alguma coisa está faltando no nosso mundo, na nossa sociedade, que freie, que trave, que diminua essa coisa permanente, constante, doentia do individualismo permanente. O individualismo é uma doença extremamente perigosa. Se só eu tenho razão, se só para mim as coisas devem dar certo, e se só eu sou responsável por tudo que acontece, esse mundo não pode dar certo. Esse mundo não pode dar certo. Esse mundo não pode dar certo. Eu temo muito profundamente a geração do meu neto Francisco, que está com 2 anos e meio. Como é que isso vai ser lá na frente? Como é que se vai sobreviver num grupo que é praticamente, que hoje se transforma em praticamente um grupo tribal? Se você está aqui, você não está aqui. Os que estão do lado de cá não gostam dos que estão aqui. O confronto, que deveria ser talvez ideológico, de ideologia não tem nada. É confronto por domínio de grupo, por domínio tribal, por poder. Esse que é o problema de uma sociedade como a que nós vivemos. E que não tem tido da elite dirigente nenhum tipo de exemplo dignificante, nenhum tipo de exemplo que leve a dizer que ela, o que faz está fazendo correto, ou o que faz porque é bem feito. Não. A nossa elite dirigente hoje sofre de um problema sério, que é também o de achar que o país e a nação estão aí para serem espoliados, para serem controlados. E isso, de curto para médio prazo, na sociedade, conforme costuma, melhor dizendo, criar uma confusão muito grande. Deixando um pouquinho de lado dessas análises aí sociológicas, até porque eu não vou consertar o mundo, não vim aqui para isso, não tenho força para isso, e não se briga com a notícia, nem se dá murro em ponta de faca. Eu vou falar um pouco agora, um pouquinho mais da minha família, da minha mulher, da Sandra, com quem eu sou casado há 37, o Thiago tem 36, 37 para 38 anos. Também uma jornalista. Parece que o negócio lá em casa, todos eles são assim. Trabalhou muitos anos no Diário do Paraná, na Folha de Londrina, no Correio Brasiliense e no Estado do Paraná. A Sandra, eu tenho certeza que, se perguntarem para ela assim, quem era a pessoa no jornalismo que ela tinha e tem um respeito e um carinho muito grande, ela vai citar, pode ser que eu me engane, mas ela vai citar em primeiro lugar o Mussa José de Assis, que foi um grande mentor dela, foi um grande padrinho dela na carreira política. E hoje é interessante notar, né? Espero que esses DVDs durem 60, 80, 100, 150 anos. Todos os jornais onde ela trabalhou ao longo desse tempo não existem mais. Parece que o papel, a coisa do negócio desapareceu numa velocidade, numa rapidez, assim, que não deixou, não sei se deixou até memória, porque o que sobrou hoje é muito pouco perto do que já foi e é muito pouco perto do que é. Porque a gente sabe que é um trabalho que não, hoje em dia está muito difícil. A profissão em si, o jornalista que teve que se reinventar, reaprender, principalmente a minha geração, porque é aquela geração que começou lá atrás, na faculdade, nos estágios e tal, com máquina de escrever. E ao longo do tempo a tecnologia foi evoluindo de tal sorte, em tal velocidade, que hoje muitos de nós
se sentem ainda constrangidos na frente do computador. Não é incomum você olhar o cara, ele está muito bem sentado na frente do computador, mas ele não sabe colar e copiar, ele sabe ligar e desligar. Né? Porque para a nossa geração esse salto tecnológico foi muito acelerado, muito vigoroso e mudou a maneira de trabalhar. Se é uma profissão que vai para frente, em que tamanho, em que proporções, isso o tempo ainda vai dizer. As redes sociais criaram uma categoria muito grande, que é o de jornalistas sem responsabilidade e de comentaristas sem nome, escondidos no anonimato. Então a opinião virou uma coisa muito volátil. Qualquer um tem sobre tudo o tempo todo, sem nenhum compromisso de defesa mais forte, de defesa mais conceitual daquilo que está falando. Espero que essas coisas não sejam... Eu espero não estar sendo tão pessimista assim. Na outra ponta, sou obrigado a imaginar o que vai acontecer com aqueles que são advogados, até porque na minha família tem um monte. A Ana é casada com o Thiago, tudo isso lá em casa. Então, o que é? Como será o futuro dessas profissões? O que vai estar fazendo um advogado daqui a 15, 20 anos lá na frente? E eu sei o que um jornalista fazia há 15. E sei o que hoje ele não faz mais, não precisa mais. Aqueles que lembram que não era revelar uma foto e tal, coisas assim, do dia a dia da profissão, sabem que isso deixou de existir há muito tempo. E aí eu fico me perguntando como é que essa criançada vai tocar o barquinho deles para frente lá, porque vem os filhos, aquela coisa toda, e a responsabilidade. Vamos torcer para que eu esteja redondamente enganado. Mas me parece que também vai ser uma profissão que eles vão ter necessidade de uma reciclagem muito forte, muito grande e brevemente, para poder seguir adiante. Eu até me perdi um pouco na ordem cronológica, até porque não inventei uma ordem cronológica na chegada. Falei muito do meu pai, da minha mãe, da cidade de Maringá, da Curitiba, da minha juventude, minha mulher, meus filhos. Olha, gente, eu acho que muito mais do que isso também eu não tenho para deixar registrado. Não tenho realmente para deixar registrado. Se talvez tiver, está escondido lá embaixo de alguma camada de barba e gordura, demora um pouco para vir à tona. Mas não me parece que seja muito mais coisa relevante, não. O que eu quero deixar aqui, na verdade, é assim... eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Vou abrir um parênteses. Em 2013... eu dei 2 espirradas num dia, 2 tossidas no outro e 3 cambaleadas logo a seguir. E o exame médico, um exame de sangue simples, comum, indicou que eu estava com leucemia linfóide crônica. Está aqui até hoje, curada não será jamais. E eu passei 2013 fazendo quimioterapia. Meus amigos, é aquilo que eu falei agora de pouco ali atrás. Ter amigo e ter família. Quem me tirou dessa foram os meus filhos, a minha mulher, e quem me ajudou a segurar a onda foram os meus amigos. É inacreditável a sensação de insegurança e o chão saindo de você quando o sujeito senta na tua frente e diz assim, olha, o teu negócio é esse, assim, 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 assim. E a primeira pergunta que vem à cabeça: covardes, corajosos, destemidos, sejam lá o que forem, por que eu? Ninguém vai nos responder isso, jamais, jamais. O enfrentamento com esse tipo de coisa te recria internamente, te recria externamente, porque você sabe o seguinte, é um aviso permanente: olha, doutor, mais ou menos tempo você irá, como todos os demais, quanto a isso não tem a menor dúvida. Só que no teu caso você pode ir antes, e bem antes, e a coisa muda. Foram 7 ou 8 sessões de quimioterapia que fazem com o freguês aquilo que todas fazem, né? E mais um ano de recuperação aí, que hoje, graças a Deus, está tudo em paz. Mas é importante lembrar o seguinte: você sempre faz a mesma pergunta:
Porque eu. E depois precisa ir buscar força muito, muito, muito forte. E ter apoio do teu grupo, da tua família, fundamentalmente, para você poder domar uma coisa como essa e contornar. Muitos não conseguem, claro. A medicina não resolve tudo. Mas com o apoio, eu consegui, passei. Vamos ver até quanto tempo isso aqui vai levar. Bom, a gente vai levando, mas para ir levar precisa trabalhar, né? Precisa auferir receita, como dizia um amigo meu. Ao longo da minha vida eu fiz faculdade de jornalismo na Católica. Saí de lá em 1979. E estava fazendo curso de Direito. Estava acho que no 4º ou 5º período quando o Tiago nasceu. A Sandra ficou um período com ele em casa, eu fiquei na faculdade. Quando terminou a licença dela, eu voltei a ficar com ele para cuidar em casa e acabei perdendo o rumo da faculdade de Direito. Não voltei mais. Mas trabalhei bastante em alguns locais aqui em Curitiba durante muitos anos. Se existem pessoas do meio profissional que eu tenho um carinho e um respeito muito grande e que me ajudaram e que me ensinaram, eu vou citar um ou dois nomes, mas vou citar um com muito carinho, com muito respeito, que é o Jair de Brito, com quem eu trabalhei na Rádio Cidade em 1980. Esses malucos inventaram aqui uma rádio que tinha a pretensão de ficar 24 horas por dia no ar, e às vezes até conseguia, unidades móveis. A cidade não tinha isso, 2 fusquetinhas de unidade móvel, que faziam cobertura com rádio HF e tal, mas muito inspirada no projeto pessoal do Jair de Brito, muito com a marca dele, com o DNA dele. Eu nunca esqueço aquela figura que chegava na redação de manhã com um cigarro apagado aqui no canto da boca e dizia ritmo, 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 as pessoas tamborilando máquina e o teletipo batendo, coisa que também hoje em dia não existe. Você fazia o texto nos papeizinhos de carbono com 4 ou 5 cópias, uma ia para o cara da mesa, uma ia para um locutor, para o pichete, outra ia para não sei quem, cada um tinha. Era uma confusão de papel carbono que muitas vezes você se perdia. Dali, da Rádio Cidade, eu comecei uma carreira que passei por assessorias de imprensa, passei por cargos públicos e fui chegar em 1986, em janeiro de 1986, no Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que um outro grande amigo meu, a quem eu devo muito na vida, que é o alemão Denis Schwartz, que foi escolhido para ser ministro do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Eu fui na posição de secretário de comunicação do Ministério e logo a seguir assumi a chefia de gabinete do Ministério, acumulei, o nosso irmão Tosi precisou sair, aquela coisa toda. Foi um período de uma experiência assim, pouca idade, 32 anos, ainda numa fase meio e tal, e conhecer aquela cidade que é absolutamente maluca, chamada Brasília, que é num período de governo bastante complicado, porque Sarney não era o presidente era o Tancredo, o ministério não era do Sarney, era do Tancredo. Quer dizer, tudo isso foi se resolvendo ao longo do governo, e a própria ida do Denis foi já numa composição que o ministério era do Sarney. Tiraram os caras do outro lado do seu Tancredo. Deixado o ministério, fui trabalhar numa agência de notícia em Brasília, tive uma experiência de cobertura jornalista em Angola, fiquei lá 12 ou 15 dias, e foi outra experiência pessoal que me marcou muito, essa daquelas que você também não esquece. Eu passei o 10 de maio de 1988, que era o centenário da abolição da escravatura, trabalhando em Angola. E aí pude ver o reverso da moeda. Eu era um único, e tinha lá mais 2 ou 3 jornalistas comigo, Estadão, não sei mais o quê, que éramos brancos num universo majoritariamente de negros. E aí você sente como é que é ao contrário, né? Você fica se imaginando, porque quando é um olhando para 10, é você, tá lá, agora, o ministério daqueles que eles reuniram para os jornalistas brasileiros entrevistar, as escolas, os jornais, as rádios, né? E foi interessante porque em muitos deles você ainda, isso foi lá atrás, faz muito tempo, né?
Em muitos deles você ainda percebia uma coisa assim, mas você é do Brasil, né? Aquele cara lá que vocês levaram escravo para lá, e lá não tem direito. E tá. Uma coisa interessante, o que se sabia naquele momento, e que se sabe até hoje, é que Angola já era um país bastante corrupto. E o que se viu no decorrer desses últimos anos é que se transformou num dos países mais corruptos da África. E isso não tem nada a ver com nada, tem a ver com o governo e tem a ver com o povo. Mas essa experiência de ter visto o centenário da abolição, que aqui no Brasil as revistas faziam matéria, os jornais diziam um grande questionamento do direito dos afrodescendentes, só que lá a visão é totalmente outra. A visão ainda era, naquele momento, de que os responsáveis por muitas das mazelas daquele país tinham sido os portugueses, que naquele momento portugueses eram nós. Obviamente eram nós os brasileiros. De lá para cá, voltei para Curitiba, trabalhei em assessorias, fiz muito freela, corri bastante, passei em vários lugares. E agora, nos últimos 6 para 7 anos, sou diretor da imprensa oficial do Estado do Paraná. Um órgão do governo que deve se orgulhar em função das pessoas que passaram por lá. O nome de referência para a imprensa oficial ainda é o Freitas Neto. João de Deus Freitas Neto, que foi durante 20 anos ou 22 anos, ou coisa que o valha, diretor daquela autarquia. Deixou um legado de obra, deixou um legado de gente, deixou um legado de história, deixou um legado de funcionário público exemplar. Ele ainda é a referência lá na imprensa oficial. Eu espero que daqui mais um ano ou dois, um ano e pouco ou dois, eu possa ter o direito de dizer que fiz a minha parte na imprensa, não tão bem quanto outros, mas que me apliquei para fazer o melhor possível. E terminar dessa quadra aí, meus amigos, eu vou dizer com toda franqueza, vou para casa. Termina, já vou estar com 63, vou para 63 anos de idade. É hora de virar para cuidar mais dos netos, é hora de deseducar os netos, né? Função do avô, acima de tudo, é criar constrangimento para o pai e para a mãe, porque se vão para minha casa podem tudo, e eles sempre dizem que eles não podiam, mas o neto pode. Mas avô a função é essa, cuidar dessa gente, cuidar da minha família e torcer para que eles sejam felizes e tenham saúde. Obrigado.